Eu já estava cansado, você já estava cansado, todo mundo estava cansado de falar só sobre coisa básica. Então vamos começar a falar agora sobre o real. Meu nome é Pedro Melucci e antes de começar, não se esqueça de curtir, se inscrever e de compartilhar também. Nesse vídeo a gente vai deixar um link para Levante Investimentos. A gente aqui, lembrando, como sempre, não pode dar dicas de investimento, mas o pessoal da Levante pode. Então, entra no link aí embaixo, está na descrição, para vocês baixarem um relatório gratuito, um e-book sobre fundos imobiliários. E mais uma vez, qualquer ativo que aparecer nesse vídeo aqui não é indicação de investimento, está aqui só para você ver como exemplo. Então vamos lá, 10 coisas para você avaliar antes de começar a investir no fundo imobiliário. Número 1. Primeira coisa que você tem que ver quando você vai escolher um fundo imobiliário é quem está gerindo aquele fundo, quem é a gestora do fundo imobiliário. Bom, nesse sentido, você pode optar por gestoras que estão há mais tempo no mercado ou gestoras mais novas, às vezes com ideias mais inovadoras. Para o investidor iniciante, o que sugere-se é que ele busque ativos mais antigos no mercado, coisas que já foram testadas pelo filtro do tempo. Como, por exemplo, a gente tem gestoras como a Credit Suisse, do HGLG, do HGBS, a Quineia, da parte do Itaú, que gere o KNRI, o Canip, o KNRE. A gente tem a XP, do XPlog, XPmol, dentre outros. Então a ideia aqui é, não faça uma análise exatamente quantitativa para começo de conversa, mas faça uma análise qualitativa. Como que aquela gestora se portou ao longo do tempo? Ela entregou o que ela disse que ia entregar? Número 2, qual que é o patrimônio daquele fundo? Quanto que vale aquele fundo? Todos os ativos que estão ali dentro, todos os imóveis que estão ali, ou os papéis, se eles forem vendidos agora, quanto que vale aquele fundo? Qual que é o patrimônio líquido dele? E qual que é o patrimônio dele no que diz respeito às cotas que estão sendo vendidas, que estão sendo negociadas? Bom, isso aí vai te dar uma dica de quanto você tem de liquidez diária daquele fundo. Quanto maior o fundo, geralmente maior a liquidez. Bom, como pequeno investidor, a maioria das pessoas não vai ter dificuldade de entrar e sair de um fundo imobiliário com 30, 40, 50 mil. Mas antes de pensar em investir num fundo, tenha certeza, saiba qual que é o tamanho dele e qual que é a liquidez dele, para você não cair numa furada. Terceiro lugar, quais são as taxas daquele fundo? É um fundo de gestão ativa? É um fundo de gestão passiva? Lógico, os fundos de gestão ativa, por terem um maquinário muito maior para gerir o fundo, geralmente tem taxas maiores. Mas saiba, qual que é a taxa de gestão, de administração daquele fundo? Ele tem uma taxa de performance ligada a ele também? E se sim, qual que é o benchmark daquele fundo? Bom, geralmente as taxas orbitam no total entre 1 a 2% para os fundos imobiliários. Bom, isso pode variar um pouquinho, algumas gestoras entregam um resultado bom, mesmo tendo taxas mais altas, mas conheça as taxas. Número 4, ele é um fundo de papel ou ele é um fundo de tijolo? A gente já explicou aqui no nosso último vídeo sobre o que é um fundo de papel e um fundo de tijolo. Mas bem, se for um fundo de papel, você tem que pensar, os ativos que estão ali dentro são ativos de maior risco, buscando um high yield, ou são ativos mais conservadores e muitas vezes com dividend yield um pouquinho mais baixo? Eles se encaixam no seu perfil de risco? E se for um fundo de tijolo? É um fundo de tijolo diferente, de uma classe diferente dos fundos que você já tem, ele se encaixa na sua carteira? Eu geralmente busco ter pelo menos 2 fundos de cada segmento, 2 shoppings, 2 logística, 2 lajes corporativas e por aí vai. Minha escolha. 5. Qual que é o dividend yield daquele fundo? Agora a gente finalmente vai começar a falar um pouquinho sobre números. O dividend yield é a quantidade em percentual da cota daquele fundo que ele paga mensalmente para você. Os fundos geralmente têm os dividend yields que variam aí entre 0,5% até 1% ao mês. Bom, fundos mais conservadores, fundos que estão no mercado há mais tempo e que tem uma grande variedade de imóveis e imóveis classe A, geralmente pagam dividend yields mais baixos, de 5%, de 6% ao ano. Enquanto que fundos mais agressivos, fundos muitas vezes mais novos, menores, monoativo, podem pagar 8%, 9%, 10%. Isso vai variar bastante e também vai variar de acordo com o risco de cada fundo. Fundos mais conservadores, lógico, um dividend yield menor, entretanto com menos risco. Mas sobre o dividend yield, lembre-se sempre, os fundos de tijolo, eles tendem a se valorizar suas cotas com o tempo, justamente porque os ativos dentro desses fundos
vão se valorizar. Geralmente os aluguéis são indexados ao IGPM ou ao IPCA, geralmente IGPM nesse caso. Enquanto que fundos de papel, quando eles pagam o dividend yield para você, eles já estão ali dentro do dividend yield, incluindo a valorização a partir do IPCA ou do IGPM, que vai estar sempre atrelado ao CRI do fundo. E é por isso que muitas vezes os fundos de papel vão ter dividend yields maiores do que os fundos de tijolo. Outra coisa bem interessante, nunca deixe de checar se esse dividendo ele é recorrente. Esse dividendo está sendo pago todo mês ou você está observando só um pico anual ou um pico mensal? Quando isso acontece, muitas vezes a gente chama de renda não recorrente. Às vezes o fundo ele decidiu vender um imóvel e ele está tendo que distribuir o lucro a partir da venda daquele imóvel para os cotistas. E isso não significa que aquele fundo vai continuar distribuindo aquele dividendo. Então se ligue muito bem. Isso aconteceu recentemente com o MXRF, que tem distribuído até hoje, no mês, até dezembro de 2020, até novembro mais ou menos, ele estava fazendo o dividend yield de 0,7 ao mês, quando na verdade o dividend real seria algo mais perto de 0,54, 0,55. Isso estava acontecendo porque ele estava se desfazendo dos papéis com um high yield, um yield mais alto, e se tornando um fundo um pouco mais conservador. Número 6. Qual que é o preço sobre valor patrimonial desse fundo? Ou P sobre VP, para os que já estão conhecendo esse indicador. Bom, esse indicador nada mais é do que você pegar todas as cotas do fundo, somar elas e dividir essas cotas pelo valor patrimonial do fundo, pelo valor dos imóveis que estão ali dentro do fundo. O P sobre VP, você já deve imaginar, se é 1, todas as cotas somadas vão ter o mesmo preço que o valor patrimonial. Mas nem sempre isso é real. Nem sempre o P sobre VP vai ser igual a 1 ou algo próximo de 1. Muitas vezes vai estar abaixo e na maioria das vezes vai estar um pouquinho acima. Então, o mais importante do que você ver qual que é o P sobre VP naquele momento é você analisar a partir do tempo qual tem sido o P sobre VP do fundo no tempo. Muitos fundos são historicamente bons pagadores de dividendo, pagam regularmente os dividendos. Muitos fundos são mais antigos, mais resilientes, já se mostraram resistir às coisas que o mercado faz, com as oscilações do mercado. E esses fundos às vezes têm um P sobre VP por serem mais seguros desse ponto de vista, mais alto do que 1, como é o caso do HGLG, que tem um P sobre VP histórico de 1,4, ou o XPLG, que tem um histórico de mais ou menos 1,2. Sétimo, mas que talvez devesse estar em primeiro. Quais são os imóveis daquele fundo? São imóveis que estão bem localizados, em locais que no longo prazo devem se valorizar, eles estão perto de pontos de logística que são interessantes, em centros de cidade. Quais são os estados onde aqueles imóveis estão? Eles estão aqui no Sudeste, eles estão espalhados pelo Brasil todo, eles estão só numa única cidade? É um fundo monoimóvel, que a gente já explicou antes o que é, ou é um fundo multi-imóvel, então com um risco um pouco mais diluído? E quem está pagando o aluguel daqueles fundos? Quem são as empresas que estão ali? São boas empresas? São boas pagadoras? Qual que é a idade dos imóveis do fundo? Eles estão bem conservados? Eles são imóveis realmente classe A? Eles talvez precisem de um retrofit daqui a algum tempo? Talvez o fundo tenha que desembolsar um pouquinho de dinheiro para fazer um retrofit neles? Bem, para quem não sabe o que é retrofit, é quando você faz uma reforma buscando adaptar aquele imóvel para os padrões da modernidade. Qual que é a taxa de ocupação e vacância daquele fundo? Qual que é a ocupação e vacância física e qual que é a ocupação e vacância financeira? Lembrando que tem uma diferença entre as duas. A física é quem está lá no imóvel, basicamente, e financeira é quem continua pagando. Então note que se a vacância ela está alta, isso significa que você não vai receber os seus dividendos daquele imóvel. E se for uma vacância apenas física, quanto tempo vai demorar para que ela se torne também uma vacância financeira? Nesse sentido também é importantíssimo saber se já está precificada essa vacância. Às vezes a cota do fundo já está precificada pensando nessa vacância. Mas aqui vale lembrar, vacância também significa que você tem uma oportunidade de que alguém entre e alugue aquele espaço do fundo imobiliário. Então se aquilo já estiver precificado, é possível que alguém chegue no fundo, alugue aquele espaço e que você tenha um dividendo crescente naquele fundo imobiliário. Nono, qual que é o vencimento dos contratos do fundo imobiliário?
Os contratos, eles são fundamentais para o fundo imobiliário porque é o que vai garantir o fluxo de caixa naquele fundo. Então, quanto mais longos os contratos do seu fundo imobiliário, mais certeza você tem que ao longo do tempo você vai continuar recebendo os seus dividendos ali. Então, pense, contratos mais longos, melhor para você. E o que a gente espera aqui é que a maioria dos contratos tenha pelo menos mais do que 36 meses. 10. Qual tipo de contrato aquele fundo tem predominantemente? Contratos típicos ou contratos atípicos? Para vocês entenderem, os contratos típicos são contratos onde, se o locatário decidir sair, ele paga uma multa, tchau e benção, aquele fundo entra em vacância financeira. Agora, os contratos atípicos são contratos onde quem está locando se compromete a pagar os aluguéis futuros caso ele deixe o imóvel. Então é uma segurança bem interessante para o investidor. E esses contratos são indexados a quê? Ao IGPM, ao IPCA em sua maioria? Nos fundos de tijolos, a maioria são indexados ao IGPM. E o que acontece é que às vezes o IGPM e o IPCA nem sempre estão andando juntos, como a gente viu agora na crise do em que o IPCA teve uma certa subida, mas o IGPM disparou. E é isso aí, tem muito mais sobre o que eu gostaria de falar com vocês, tem muito mais coisa para avaliar quando você vai escolher um fundo imobiliário, mas a gente falou das 10 que talvez sejam as mais importantes. Se vocês querem continuar aprendendo sobre esse conteúdo, não é parceiro do nosso canal, mas eu sugiro o conteúdo do Professor Baroni no YouTube. Muito bom, ele é um dos caras mais nota 10 e mais honestos no seu discurso que eu conheço aqui no YouTube. Espero que vocês curtam o conteúdo dele também. Deixem qualquer pergunta sobre fundos imobiliários aqui, eu tô louco para gravar um vídeo de perguntas e respostas. E falou!